A polícia descobre um golpista que agia de dentro do presídio de Jataí. Pelo celular, ele conseguia fotos íntimas e depois extorquia o dinheiro das vítimas. A polícia começa a investigar a morte de 3 funcionários de uma fazenda em Cristalina durante uma ação da Polícia Militar. E às vésperas da Black Friday, o comércio se planeja com promoções e lojas abertas até mais tarde. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você, agora são 7h12. Depois de 2 meses de investigação, a polícia de Rio Verde identificou e prendeu um homem que extorquia vítimas com fotos íntimas. Ele usava perfis falsos nas redes sociais, se passando por mulheres para atrair as vítimas e conseguir tudo o que precisava para aplicar o golpe. O criminoso agia de dentro do presídio de Jataí, no sudoeste do estado. A polícia encontrou 11 celulares escondidos em fundos falsos na cela. Ele mantinha perfis falsos em redes sociais, conversava e trocava fotos íntimas em aplicativos de mensagem. Primeiro, o golpista se passava por mulher. Começava a conversar com as vítimas sem revelar a idade. Com o passar do tempo, pedia para que os homens enviassem fotos sem roupas. Quando isso acontecia, entrava a ação de outra pessoa, a suposta mãe, que dizia que a filha era menor de idade e pedia uma quantia em dinheiro para não levar o caso até a polícia. Se a vítima não pagasse, entrava uma terceira pessoa no golpe, o falso delegado. Ele dizia que estava com o caso na delegacia e se a vítima não quisesse ser presa por pedofilia, teria que pagar propina. Em uma das conversas que a polícia teve acesso, o suspeito se passa por advogado e cobra R$3.000 para acompanhar o processo. Em outra conversa, sugere parcelar o valor em 3 vezes. E também simulavam a presença de uma autoridade policial que não iria ser feita a investigação caso houvesse um pagamento de maneira falsa, de maneira fraudulenta, utilizando inclusive nomes de autoridades policiais. O delegado que investiga o caso contou que o homem exigia de R$1.000 a R$5.000 das vítimas para não vazar as fotos íntimas na internet e que aproximadamente 10 pessoas caíram no golpe aqui em Goiás. Esse vídeo mostra uma das vítimas fazendo o depósito na conta indicada pelo golpista. Pois é, você viu aí que o golpista é um presidiário, né? Então ele vai permanecer preso e agora vai ser indiciado também pelo crime de extorsão. A polícia começou a investigar a morte de 3 pessoas em uma fazenda na zona rural de Cristalina durante uma ação da PM. A suspeita é de que os policiais teriam confundido os homens com bandidos. Parentes e amigos pedem agilidade na investigação. Aqui no cemitério municipal vão ser velados os corpos de Nelson da Silva Cardoso e Aleph Nunes. Já o corpo de Francisco da Silva Chaves será levado para Colinas, no Maranhão, onde será enterrado. Os 3 morreram hoje de manhã, depois de terem sido supostamente confundidos com ladrões de gado pela polícia militar. Mas a dona da fazenda disse que os funcionários estavam caçando javali, que é uma prática bastante comum e permitida aqui na região. Nos próximos dias, a Polícia Civil deverá começar a ouvir testemunhas e conseguir provas para tentar esclarecer os fatos do caso. A Polícia Civil já está completamente imbuída da vontade de resolver essa situação o quanto antes e na semana que vem nós já procederemos com as intimações a fim de elucidar esse caso o quanto antes. Os moradores de Cristalina agora estão se formando aqui para fazer uma manifestação contra a morte dos 3 funcionários que morreram hoje supostamente confundidos com bandidos. A polícia fazer isso, matar 3 trabalhadores dentro da fazenda que eles trabalham. Um tem 11 anos trabalhando na fazenda, o outro tem 2 anos trabalhando lá, o outro tinha 7 meses estava lá. Saíram para caçar, quando lá ia chegando perto da fazenda, eles alcançaram eles, atiraram pelas costas, isso é uma covardia. A Polícia Militar disse que foi registrada uma ocorrência de roubo numa propriedade rural e quando a equipe chegou, homens armados atiraram contra os policiais e por isso eles revidaram. A PM disse também que nos dias anteriores foram registrados roubos de gados ali na região. A Polícia Militar informou que vai apurar o que aconteceu.
E um carregamento de roupas com etiquetas falsificadas foi apreendido na BR-070, bem pertinho ali de Jaraguá. O Emerson Ferreira tem as informações para a gente. O motorista que levava a carga, ele tentou fugir ainda? Como é que foi essa história, Emerson? Boa noite para você. Exatamente, Rosane. Boa noite para você, boa noite para todos. Ele fez de conta que iria parar, mas avançou. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização na BR-153 em Jaraguá, quando viu essa picape. Deu ordem de parada, mas o motorista acabou avançando, fugiu do local. Nessa fuga, ele acabou fazendo ultrapassagens perigosas e colocando quem estava na via em risco. Esse homem foi parar na BR-070. Lá ele abandonou o veículo e fugiu a pé. Nessa caminhonete, né, a polícia conseguiu localizar aí sacos de roupas. 1.000 peças de calças jeans, segundo a polícia, eram falsificadas, de marcas famosas, que poderiam ser vendidas aí no mercado entre R$200 e R$300. Esse veículo foi apreendido juntamente com esse material, levado para a delegacia de Jaraguá. O carro tinha placa de Niquelândia e todos esses produtos, segundo a polícia, seriam levados para contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Rosane. Tá certo, obrigada, Emerson. E agentes da unidade prisional de Goiatuba apreenderam mini celulares escondidos, sabe onde? Em biscoitos. Os aparelhos estavam sendo levados para uma mulher que faria uma visita a um dos presos. Ela foi presa e o caso vai ser investigado internamente. Há 3 dias da votação do segundo turno, os candidatos a prefeito de Anápolis seguem em campanha de olho nos eleitores indecisos. Antônio Gomide, candidato do PT, começou o dia com uma caminhada no Jardim Goiano. Ele também se reuniu com apoiadores e deu entrevistas para emissoras de TV e rádio. Nós estamos indo atrás, sim, das pessoas que estão indecisas, das pessoas que querem votar e das pessoas que não votaram no primeiro turno, mas que podem votar conosco nesse segundo turno. Roberto Naves, do PP, candidato à reeleição, também concedeu entrevistas a emissoras de TV e rádio pela manhã. Depois, ele cumpriu a agenda de atividades na prefeitura. Olha, uma agenda onde nós vamos estar aí atendendo a imprensa, trabalhando, resolvendo os problemas da cidade, despachando da prefeitura e participando desse processo democrático. Enquanto os candidatos correm atrás de votos nos últimos dias de campanha, o Tribunal Regional Eleitoral organiza a logística para a votação de domingo. Todas as 818 urnas aqui do município já estão assim, prontas e encaixotadas. Amanhã, as urnas serão levadas para o 4º Batalhão da PM em Anápolis. Vão ficar lá até sábado, quando serão encaminhadas para os 115 locais de votação. E o que a gente percebe é que foi, na história, né, do TRE, o primeiro, segundo turno mais rápido. Então, nós tivemos aí nem 15 dias para preparar, nós recebemos o material das sessões eleitorais, fizemos a preparação, a arrumação de todo o material, inclusive das urnas eletrônicas, foram inseridos os dados do segundo turno e já estamos com tudo pronto para que o segundo turno seja, além de mais rápido, mais ágil. E no fim da tarde, a assessoria do candidato Roberto Naves informou que, por orientação médica, ele cancelou os compromissos e vai ficar em casa cumprindo isolamento. Ontem, uma filha do candidato apresentou sintomas de Covid-19 e hoje ele também teve sintomas. Roberto Naves já teve o exame solicitado e, segundo a assessoria, assim que tiver o resultado, vai divulgar. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa que mostra a esperança de vida do brasileiro. No ano passado, a média de vida dos goianos chegou a 74 anos e 7 meses. 2 meses a mais que a média registrada em 2018. O número ficou abaixo da média nacional, que chegou a 76 anos. A pesquisa mostra ainda que homens vivem em uma média de 71 anos e as mulheres, 78. E olha que curioso, há 80 anos a expectativa de vida em Goiás tinha uma média de 45 anos. De lá para cá, a média de vida do goiano cresceu 29 anos. Será que daqui mais 30 a gente consegue chegar no 100? Tomara, né? Bora ver como é que fica o tempo amanhã em todo o estado? Rodou! A sexta-feira deve ser de sol e umidade do ar em queda no período da tarde.
Em algumas regiões ainda tem previsão de chuva isolada. No norte de Goiás, a máxima é de 36 graus. No oeste, faz 37. Na região central, varia de 18 a 33 graus. Sudoeste faz 34. No leste, 32. E no sul, 34 graus de máxima. Veja que chove menos em todo o estado, com volume máximo de 3 milímetros. O destaque vai para as cidades de Porangatu, com máxima de 36 graus e umidade em 30%, em Jataí, que varia de 19 a 33 graus, Lusiânia, de 20 a 29, com umidade em 30%, e em Itumbiara, a máxima é de 33 graus e nada de chuva nesta sexta-feira. Em Porangatu, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta que tinha sido roubada há 10 anos. Dias depois, uma outra carreta foi enviada para buscar a carga. Mas chegando no posto da PRF, o veículo da mesma empresa também acabou apreendido. Essa carreta foi a primeira a ser apreendida no último sábado com registro de roubo no interior de São Paulo há 10 anos. O veículo estava com a numeração de chassis alterada e com uma carga de eletroeletrônicos avaliada em quase R$1 milhão. A empresa enviou outra carreta para pegar a carga, mas ela também terminou apreendida. De acordo com a PRF, ela tinha se envolvido em um acidente em 2009, ou seja, há 11 anos. Com isso, o documento tinha recebido baixa no sistema e o veículo não poderia circular. As duas carretas da mesma empresa foram paradas e apreendidas aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Porangatu, com uma diferença de apenas 4 dias. A única semelhança entre as duas é que as duas estavam proibidas de circular em vias aqui no Brasil. São empresas que estão insistindo em andar com veículos adulterados, veículos roubados, e que essa situação tem se tornado recorrente aqui na região. A empresa pode responder por adulteração e receptação de veículo roubado. Nós procuramos a empresa Transcarnop, mas nós não tivemos retorno. E a Polícia Civil ainda não identificou os responsáveis pelo furto de 500 metros de cobre de uma usina na cidade de Goianésia. Segundo a Polícia Militar, os bandidos cortaram os fios da cerca elétrica, desligaram a central de alarmes e furtaram os cabos de cobre. Um prejuízo de mais de R$60 mil. E ontem, ao falar deste caso, por engano, mostramos imagens de arquivo de outra usina que tem na cidade e não da usina onde aconteceu o furto. Por este erro, nós pedimos desculpas. Veja a seguir, a gente fala do dia de ofertas mais esperado do ano. O comércio está preparando, viu, para Black Friday amanhã. Já está preparado, na verdade. Agora são 7h24, já a gente volta. Estamos de volta, agora são 7h26. Visitantes de Caldas Novas agora contam com a Delegacia do Turista. Começou a funcionar hoje no complexo da Polícia Civil. Além de investigar crimes cometidos contra turistas, a delegacia vai criar ações de prevenção a esses crimes. Tudo em parceria com hotéis e pousadas da cidade. Lembrando que Caldas Novas é o principal roteiro turístico de Goiás e recebe pessoas de todo o país. Agora vem cá, amanhã é a última sexta-feira de novembro, dia da tradicional Black Friday. Também tradicionais são os tumultos nas lojas, né? Mas que este ano não vão poder acontecer por causa da pandemia, hein? Olha lá. Cenas como esta não poderão se repetir. Em anos anteriores, esse tipo de tumulto era comum. Com a pandemia, a Black Friday vai ter que ser diferente. Trazer as promoções para a semana toda foi uma das estratégias para evitar as aglomerações. Promessa de grandes descontos vem mexendo com o comércio desde o início da semana, embora a Black Friday seja apenas amanhã. Tudo para tentar alavancar as vendas. Nós temos um sistema automatizado que monitora em tempo real, online, o fluxo de pessoas simultâneo dentro do shopping, né? A regra de 50% da nossa capacidade total ainda está valendo, né, conforme determina o decreto. Então, esse nosso monitoramento, principalmente no dia de amanhã, vai ser feito durante todo o horário de funcionamento. O jogo de panelas estava no preço que a Meire buscava. Ela antecipou as compras e já garantiu uma boa economia. Consegui um desconto de 20%, que já tinha um tempo que eu queria esse jogo de panela, porque mulher, né, dona de casa, tem que estar pesquisando. Este shopping em Aparecida também está investindo mais tempo na Black Friday. Nesta sexta, as portas serão abertas às 7 horas da manhã e o fechamento está programado para as 11 horas da noite.
Aqui também os lojistas vêm lançando promoções desde o início da semana. E o movimento entre segunda e esta quinta-feira já foi maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A gente já percebeu que durante esses dias da semana a gente teve um aumento de fluxo diferente do ano passado, o que comprova que a sexta-feira vai ser de menos tumulto do que nos anos anteriores. Todos os protocolos, como o distanciamento, uso de máscaras e limite de até 50% da capacidade de público, precisam continuar sendo seguidos. Tem que aproveitar agora para poder fazer as comprinhas, né? Porque senão passou aí já era, né? O preço sobe. O preço sobe, aí fica difícil, né? E a gente continua falando sobre Black Friday, a gente quer te dar mais dicas, sabe por quê? A Polícia Civil divulgou uma cartilha com orientações. Claro, Eduardo Idalô tá por dentro de tudo e conta pra gente, né, Eduardo? Boa noite pra você. Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a preocupação da polícia é justamente para evitar que o consumidor caia em algum tipo de golpe, né? Nessa cartilha que a Polícia Civil ela colocou e divulgando para o consumidor, tem várias dicas, entre elas para o consumidor evitar justamente os links fraudulentos. Normalmente, esses links levam até sites falsos de lojas virtuais. Eles são compartilhados em aplicativos de mensagens e também em redes sociais. Segundo a orientação da polícia, é porque nesses sites que levam até essas lojas virtuais, muitas vezes o consumidor preenche ali algum tipo de cadastro ou mesmo para efetuar a compra e coloca ali os seus dados pessoais. É nesse momento que os criminosos agem. No caso de acontecer algum tipo de transtorno nesse sentido, o PROCON avisa para fazer a denúncia diretamente no PROCON e também registrar uma ocorrência policial. Para ter mais acesso sobre todas as dicas que estão nessa cartilha da Polícia Civil, é simples, basta o consumidor acessar o site da Polícia Civil, que é www.policiacivil.go.gov.br. Rosane? Tá certo, obrigada, Eduardo Idaló, que eu falei o nome dele errado. A gente está terminando, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. A gente se vê amanhã e hoje a gente encerra com imagens ao vivo lá do Parque Ipiranga, em Anápolis. Agora são 7h30. Tchau, gente. Até amanhã.